Então também, todo mundo está me ouvindo? Beleza, então. Hoje, como eu falei no último dia de curso, a gente vai começar a montar alguns circuitos usando os sensores, né? Então não vai ter slide, eu só coloquei aqui essa tela de slide só para gente começar mesmo, mas o que a gente vai montar hoje é um circuito usando o sensor ultrassom, usando o buzzer, usando o teclado matricial e usando o servo motor. Bom, eu vou começar explicando para vocês o sensor ultrassônico. Para vocês, é bom vocês já irem abrindo o Tinkercad, porque a gente vai usar meio simultaneamente aí, vocês montando aí e eu montando aqui. Para a gente começar a usar, a gente, claro, vai começar aqui, vou dar um tempinho para vocês já irem abrindo, entrando na conta de vocês. Enquanto isso, eu vou colocando aqui na minha tela só a placa, a gente não vai precisar. Eu vou colocando o Arduino e também o sensor. A maioria das pessoas aí já conseguiu abrir o Tinkercad, vocês já abriram? Tá, tô vendo que algumas pessoas já conseguiram abrir. Beleza, então criem aí um novo projeto, né? E a gente vai usar o sensor ultrassônico. O sensor ultrassônico que a gente usa a gente vai em componentes, em todos. No Tinkercad ele tem dois sensores. Esse que tem 3 pinos e esse que tem 4. Comercialmente, aqui quando a gente compra kits aqui no Brasil, principalmente vem esses com 4 perninhas aqui. Então eu vou ensinar vocês a usarem eles, porque eles que normalmente vêm nos kits que a gente compra. Mas é bem tranquilo usar esse sensor, porque os circuitos que ele tem dentro da placa dele já simplificam muita coisa pra gente do funcionamento dele. Para começar aqui, a gente pode dar um zoom aqui nele, vocês já peguem ele e uma placa Arduino, a gente não vai precisar ligar ele através de protoboard, porque eles só são 4 pinos que são ligados direto no Arduino. Ele tem aqui um pino VCC e um pino GND. O VCC é pino de alimentação, o GND também. O VCC vai no 5 volts e o GND no GND, né? Então eu vou ligar eles aqui já, colocar a cor certinha para ficar bem organizado. Tá, espero que vocês já tenham feito essa parte aqui também de ligar só a alimentação. Esse sensor ultrassônico ele funciona da seguinte maneira: ele tem um pino de trigger e um pino de eco. É bem simples o funcionamento dele. Quando você aciona o pino de trigger, ele vai lançar uma onda através de um desses, não sei como é que é o nome disso aqui, mas dessa parte dele aqui, e através do pino de eco ele recebe do outro lado. E a gente faz uma continha matemática bem simples no nosso programa e a gente calcula essa distância. Então a gente vai ligar esses dois pinos em pinos digitais. O pino de trigger eu vou colocar ele aqui no meu 7 e o pino de eco eu vou colocar no meu 6. Agora a montagem aqui já está pronta. Qualquer tipo, não precisa colocar mais nenhum tipo de componente aqui porque está tudo dentro da plaquinha dele mesmo. A gente vai mesmo para o código. Todo mundo já fez a parte da montagem aí? Beleza. Bom, a gente vai fazer a programação em texto, né? Então lembrem de mudar ali de bloco para texto e excluir o que está dentro do void loop aqui e do setup. Tá. O que a gente vai usar aqui é bem simples. A gente vai calcular através dos nossos pinos o tempo que ele demora para sair de dessas saídas aqui e voltar na outra.
Então, a gente calcula a velocidade a distância do objeto através da velocidade do som, né? Porque o ultrassom emite uma onda na velocidade do som. E a nossa medida aqui, ela é feita em milissegundos, né? Então, a gente vai precisar colocar aqui uma variável que é a velocidade do som. Eu vou colocar uma simplificação aqui, vou colocar vel som, e eu vou colocar ela como float. A velocidade do som, eu vou colocar aqui como comentário. Ela é, deixa eu ver aqui porque eu não lembro, ela é 340 metros por segundo, né? Mais o Arduino, a gente vai fazer as contas em milissegundos. Então, esses 340 metros por segundo vão virar 0,00034 milissegundos, certo? Então a gente vai precisar dessa variável. A gente cria essa variável como float porque se a gente criasse como int, a variável int precisa ser um número inteiro, né? Então a gente tem que criar ela como float e daí a gente coloca isso. A gente coloca 0.00034, que é a velocidade do... Vocês sabem essa função aqui do float, a diferença de float para int? Sabem? Beleza. Tranquilo, então. Então a gente colocou aqui a nossa velocidade do som. A gente vai precisar dela futuramente para calcular a distância, né? Aqui no Void Setup, não sei se vocês lembram da última aula do curso, a gente escreve o pin mode. Como eu disse, o pino 7, que vai no trigger, ele é de ativação, então a gente precisa colocar ele como output no Arduino. E o echo é o que a gente vai receber. Então aqui é pin mode input. Certo, então a gente definiu aqui nossos dois pinos. E agora a gente vai precisar fazer a questão da leitura. Como que a gente vai escrever aqui dentro do nosso loop para que a gente possa fazer essa leitura? O que a gente vai fazer, né? A gente vai mandar em um instante um pulso no trigger, né? E como é que a gente faz isso? O trigger, a gente normalmente vai deixar ele, acho que convém até aqui a gente escrever aqui dentro do setup, a gente escrever assim, ó, digital write set low. Por que a gente escreve isso aqui no nosso setup? A gente escreve isso no setup para que ele comece em low, em vez dele, para não dar nenhum problema, ele vai começar em low. A gente coloca aqui para ele começar em low. Mas para a gente dar esse pulso aqui dentro do loop, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar primeiro ele em high, depois ele em low. O que isso vai fazer? Isso vai ativar ele e desativar num tempo extremamente rápido, mas é o suficiente para ele gerar esse pulso aqui dentro. É um tempo tipo de questão de microsegundos, né? Por isso que a gente nem precisa colocar delay aqui. Você pode até colocar, mas ele funciona sem. Então esse tempo aqui é o suficiente para ele já gerar esse pulso que a gente precisa. Agora, a gente vai usar uma função que a gente não comentou durante as outras aulas do curso, porque ela é uma função que é um pouco específica, mas ela é muito útil. É a função pulse in. Eu escrevo assim, ó, pulse in. Mas como é que ela funciona, né? Eu não vou usar ela aqui ainda. A gente vai precisar criar uma nova variável para ser a variável do tempo. Então ela vai ser float, porque esse tempo ele é bem quebrado, né? Então é outra variável float, porque ela é um número pequeno. Eu vou chamar ela de tempo e eu vou inicializar ela como 0. Agora a gente vai precisar calcular o tempo em que o pino echo recebe o sinal de volta do nosso sensor.
como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar essa função pulse que eu falei. Tempo igual, aí a gente coloca a função pulse in, e daí, como é que essa função pulse in funciona? Normalmente, o pino echo vai estar em low, ele vai estar em zero. Então, essa variável 6 aqui, ela vai estar lendo zero. O que esse tempo faz é calcular o tempo em que essa variável fica em um determinado estado. Aqui eu vou colocar aqui 6, que é o nosso pino, e high. Agora, o que acontece? No momento em que eu ativar o trigger, essa variável echo, esse pino echo vai para 1, ele vai para high. Quando esse sinal voltar do sensor ultrassônico, ele vai para low de novo. E essa pulse in calcula exatamente o tempo em que ela ficou em high. Esse tempo que ela ficou em high é o suficiente é o tempo que demorou para essa onda sonora sair e voltar para o nosso sensor. Então ela é 2 vezes a distância do nosso objeto. Deu para entender? Porque porque essa onda vai ir até o nosso objeto e voltar nesse tempo. Então, o tempo de ida é igual ao tempo de volta, então esse tempo vai ser a metade, o tempo que a gente vai precisar usar é metade desse que ele vai calcular. Vocês entenderam isso? Acho que ficou um pouco mais confuso. Nenhuma dúvida? Beleza. Ok. Então, agora a gente vai precisar fazer a conta. A conta que a gente vai precisar fazer é bem simples, né? Para a gente calcular essa distância, ela vai ser a nossa velocidade do som vezes o nosso tempo dividido por 2, porque o nosso tempo é 2 vezes, como eu falei antes. Isso aqui vai nos dar esse valor da distância em metros. Só que como o sensor ultrassônico ele não funciona numa distância maior do que 1 metro, ou acho que é isso, ou 1 metro e pouco, assim, ele não funciona numa distância muito grande, é mais interessante a gente usar essa distância em centímetros, que normalmente ele vai dar valor abaixo de zero aqui. Então a gente pode multiplicar ele por 100 aqui atrás. Então é 100 vezes a velocidade do som, vezes o tempo que a gente calculou, dividido por 2. Entenderam essa conta? Surgiu alguma dúvida aí? É verdade, eu não declarei, porque eu não estou escrevendo em Python, desculpa. Não, aqui não, mas esse aqui. Float. Beleza. Então a gente, desculpa, realmente, a gente tem que declarar ela como float, porque aqui também como vai ser um número quebrado, né, porque ele vai dar essa distância quando ela era em metros, ela ia ficar abaixo de zero, então a gente tem que usar o float aqui também. Bom, a gente usa float para tudo. Agora, para a gente ver essa variável, eu vou fazer aquele esquema lá do serial. Lembram aqui, ó, que a gente coloca serial begin, ponto begin, 9600, aqui para inicializar o serial, aqui no setup, e depois a gente vai usar serial.print e o ln para pular uma linha. E aqui a gente vai printar a distância, então. Então aqui a gente colocou o serial begin e o serial print ln para a gente poder escrever esse valor. Todo mundo conseguiu escrever o código e fazer tudo aí? Beleza, eu vou esperar um pouco. Tá, surgiu alguma dúvida aí com relação ao código? Ou com... Acho que a montagem não tem muita dúvida, mas com relação ao código? Acho que não, qualquer coisa pode me interromper aí, quem quiser fazer alguma pergunta. Então, basicamente é isso, né? Eu vou começar a simulação para ver se tem alguma coisa de errado, não tem. E aqui no Tinkercad ele funciona assim, ó, você clica no sensor que você quer usar e ele vai te dar o objeto aqui para você mover. Agora eu vou abrir aqui o monitor serial
E ele vai ter um errinho. Como vocês podem ver, o objeto está a 113,4 centímetros, ele está dando 110. Mas, no geral, ela está funcionando muito bem. Aqui ele, pelo jeito, ele tem um limite aqui, ó. Ele está dando aqui que é mais ou menos uns 300 centímetros, então funciona mais ou menos uns 3 metros de distância no máximo o sensor ultrassônico. Tá funcionando aí o de todo mundo? Vocês conseguiram usar? Você pode explicar de novo essa sequência de high e low? Posso. Ó, o que que acontece? O Arduino, ele vai executar o nosso void loop de cima para baixo, igual, né? Então, o que que ele vai executar? Ele vai executar primeiro essa função, essa aqui, digital write set high, e ele vai mandar um sinal positivo pro trigger. Mas, depois de alguns, tipo, o tempo que o processador ali do Arduino levar para pular dessa linha para essa, ele vai gerar um pulso lá nesse pino do trigger. Então ele vai gerar um, tipo, ele vai subir para 1, ele vai subir para 1 e depois descer para 0 de novo rapidinho, entendeu? É um valor muito rápido, só que é o suficiente para ele mandar essa onda dele mandar essa onda. Você pode aqui escrever até um delay de 1. Assim, eu acho que se você escrever delay 1, ele... Opa, faltou um ponto e vírgula. Se eu escrever aqui delay 1, ele provavelmente não vai mudar nada. Ele vai continuar funcionando normal. Só que a gente não precisa desse delay, entendeu? Ele vai continuar... ele continua funcionando normal. Só que esse delay de 1 aqui, ele não é necessário, porque esse tempo ele acontece naturalmente no código. Deu para entender? Beleza, beleza. Então, basicamente é assim que a gente usa o sensor ultrassônico. Ele tem até uma biblioteca para vocês usarem. Eu acho que aqui no Tinkercad ele não tem essa biblioteca para a gente, pelo jeito não tem. Acho que não. Mas, normalmente na ideia, quando a gente está usando a ideia para programando no Arduino, normalmente a gente costuma usar essa biblioteca, ela simplifica esse código para, tipo, 2 linhas, assim. Mas aqui já deu para vocês entenderem como é que ele funciona. Beleza, surgiu mais alguma dúvida? Eu acho que não, né? Eu perdi a explicação do porquê 100 vezes. Ah, tá, beleza. O 100 vezes aqui é porque é o seguinte, a gente está calculando a velocidade, a gente está usando a velocidade do som em metros por segundo. Então, quando eu colocar aqui 100 esses 100 vezes, ele vai dar essa distância, normalmente, só que ele vai dar essa distância em metros, tá vendo aqui, ó? Ele está dando 1,25 e aqui está 127 centímetros. Então, o 100 vezes é só para mudar esse metros para centímetros. Mas, assim, se você quiser usar em metros, também funciona normal. Isso, exatamente. Beleza. Acho que se tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí, mas acho que agora qual a diferença de usar a biblioteca ou não. Então, a biblioteca ela serve para simplificar o código. Quando você usa a biblioteca aqui, você, tipo, são outras funções que você vai usar. Daí você não vai precisar escrever todo esse código, você não vai precisar colocar essa variável aqui. A biblioteca, acho que o Léo vai usar a biblioteca para explicar o servo, talvez, então vocês vão entender para que ela serve mais ou menos. Ah, eu vou usar para o teclado matricial também. Daí vocês vão entender mais ou menos por que a gente usa a biblioteca às vezes. Beleza? Acho que agora o Léo vai assumir. Então, beleza, então. Agora a gente vai partir para o próximo componente. Deixa eu só ligar as coisas aqui, fazer a apresentação. Só vou lembrar vocês também que se vocês quiserem deixar esses esquemáticos aí salvos, é bom porque às vezes a gente vai poder juntar eles e tudo mais. Talvez a gente chegue a juntar eles. Só isso. Tá, então, partindo para o próximo, a gente vai ver esse componente aqui, que é o buzzer, né? Ele é bem pequenininho, assim.
E dentro dele, ele chama buzzer, esse é um dispositivo que ele faz barulho, né? E dentro dele, ele tem um transdutor piezoelétrico. Mas o que significa isso? Um transdutor é algum objeto, alguma coisa que transforma uma energia em outra. E piezoeletricidade é o fenômeno que acontece quando um certo cristal, ele, a partir de, quando você faz uma pressão mecânica nele, ele gera uma tensão, uma diferença de potencial. Ou seja, essa transdutância está entre energia elétrica e energia mecânica. Só que o contrário também é verdadeiro. Tem como você aplicar uma tensão nele e ele mudar a pressão nele. Então você acaba fazendo alterações mecânicas nele a partir de mudanças na tensão. E como o som são vibrações no ar, a gente pode, a partir de uma certa frequência, a gente pode fazer ele pressionar e despressionar em uma certa frequência e ele vai emitir um som. E é exatamente esse o princípio de funcionamento dele. Agora eu vou pegar aqui entrar aqui no Tinkercad, criar um novo circuito aqui, que a gente vai usar ele agora. Vamos ver se carrega. Peraí, tá demorando aqui, galerinha. Tá, problemas técnicos. Deixa eu ver se eu consigo... Vou pegar um que a gente estava na aula passada, aquele do LED. Ver se eu consigo editar ele aqui, se ele tá fácil. A internet não tá cooperando. Aí, foi. Beleza, então. Vou pegar e deletar aqui o LED, né? Bom, eu tô aqui com a plaquinha do Arduino, né? E a nossa protoboard. Deixa eu só... Tá. Opa. E beleza. Agora o nome do buzzer aqui, ele tá como piezo mesmo, aqui no Tinkercad. Então a gente pode procurar aqui o piezo, e é esse componente aqui meio feio. Não parece muito o que eu mostrei na imagem, eu acho. Mas, enfim, é ele. E a gente vai colocar ele aqui. Ele tem dois pedaços só, dois polos, né? Um negativo e um positivo. E a gente vai mudar o barulho dele a partir de gerar um sinal em uma certa frequência no positivo dele. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos ligar o negativo aqui no negativo, certo? Então vou puxar aqui essa coluninha para a fileira do negativo, deixar de preto. E aqui, o positivo dele, eu vou puxar, por exemplo, por pino 8. Vou deixar na cor verde mesmo. Aí, beleza. Opa. Os exemplos. Tá. Deixa eu apagar aqui. Testando os negócios. Tá. Aí a gente vai fazer o seguinte. O nosso pino 8, ele vai ser um pino de saída, certo? Que é o que a gente vai mandar o sinal para o buzzer fazer o barulho. Então aqui no setup, a gente tem que dar um pin mode. Mas antes disso, vamos definir aqui em cima que o nosso pino 8 vai ser o pino do buzzer, só para a gente manter essa boa prática. Então vou dar um hashtag define, pino buzzer. Vou dar um zoom, né, melhor para ver o código. Pino buzzer como 8. Tá. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui no setup e definir como ele de saída, certo? Então, o pino buzzer vai ser de output. Beleza. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui em cima também uma variável que a gente vai usar no código inteiro. Eu vou chamar de frequência.
certo? Essa frequência, a gente vai usar ela, um valor em hertz, para falar em qual frequência eu quero que o meu buzzer ele apite. Só que não adianta só eu dar um digital write com a frequência, porque o meu digital write, ele é um valor ou 0 ou 1, ele é um valor binário. Só que o Arduino, ele tem uma função chamada tone, né, de tom, que significa tom, que ele vai fazer essa transformação, e esse pino digital vai poder emitir algo que vai ser naquela frequência que a gente definiu. O nosso ouvido, ele ouve coisa de 20 Hz a 20 mil Hz, né, ou seja, 20 kHz. Então a gente pode colocar valores entre esse intervalo. Eu vou colocar tipo 440 só porque eu quis, nenhum motivo específico. Então, como é que a gente faz? A gente pode vir aqui no loop e escrever tone, certo? E esse tone, ele tem o seguinte como parâmetro. Ele tem qual pino eu vou dar esse tom, eu vou lançar esse sinal, e qual é a frequência desse sinal que eu vou lançar. Tem 2 parâmetros obrigatórios. E tem um terceiro parâmetro que é opcional, que é a duração desse... Opa, faltou um igual aqui. Em que frequência tá. Beleza. Aí a duração, esse terceiro parâmetro é a duração em milissegundos desse sinal. Então, beleza. Vamos escrever aqui, então, que nem eu falei, é no pino do buzzer que a gente quer escrever. E eu quero escrever a minha frequência lá, ou seja, vai ser uma frequência de 440 Hz, certo? E por enquanto eu não vou colocar nenhum tempo específico, eu vou deixar rolando, só para ver o que acontece. E acredito que vai funcionar assim se a gente iniciar a simulação. Bom, deixa eu aumentar o volume aqui, eu não sei se meu som está saindo também. Vocês conseguem ouvir alguma coisa? Eu não sei se está saindo. Mas eu acho que não, né? Tá, então vocês vão ter que... Tá, no Meet não. Vocês vão ter que fazer aí, acredito que vocês já montaram, e testar aí, ver se funcionou. Eu acho que se eu compartilhar... Ah, mas eu acho que não precisa, eu não preciso compartilhar a tela do Chrome, será que eu compartilho? Para mostrar o som? Vou tentar. Eu vou mudar minha apresentação aqui rapidinho. Rapidinho, só para deixar ali. Espera aí. Aí, eu acho que se eu apitar agora... Não. Deu para ouvir ou não? Acho que não, né? De novo. Não. Tá, não tem problema. O que importa é que eu montei aqui, fiz o código, e é legal vocês colocarem aí para ouvir. Todo mundo conseguiu fazer até essa parte? Sim? Tá, beleza. Eu vou, então... Eu vou apresentar minha tela de novo para mostrar uma coisa para vocês. A gente pode tocar musiquinhas com o buzzer, né? Então, eu peguei aqui uma tabela que tem a frequência de certas notas musicais. Eu não manjo disso, eu não toco instrumento nenhum, só que eu sei que as notas existem e que elas têm uma frequência definida. Então, aqui o Dó é 132 Hz, o Ré 148,5 a gente pode usar, né? Então, a gente pode tentar fazer uma musiquinha apenas escrevendo elas na sequência no código. É bem simples essa parte do buzzer. A parte do buzzer vai começar a ficar diferenciada assim quando a gente quiser integrar ele com um potenciômetro, por exemplo. Se a gente girar o potenciômetro, fica cada vez mais agudo. Isso a gente pode fazer depois, né? Mas ainda não. Então, por exemplo, aqui temos
O seu não funcionou? Ele não funcionou nada. Aqui, esse aqui você está falando? Tá. Você conectou o GND, né, aqui no negativo, o positivo no 8, tudo isso. Não, deu um erro no código. Tem como mandar o código? A gente já vê daí. Ah, tá. Eu acho que você colocou um ponto e vírgula depois do define. E esse define, ele não é uma instrução igual às outras, assim. Tenta tirar e ver o que acontece. Ali depois do 8. Deu certo? Aí. Aí, então tudo bem. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui no chat. Ó, erro no código. Quem teve erro ainda tá tendo? Como é que tá? Ó, se existem dois tipos de buzzer. Olha, eu acho que tem, mas eu não lembro qual que é. Mas eu lembro de ter lido alguma coisa, mas eu não lembro qual que é que era. Eu acho que até tem aqui no... Pode até ter aqui no... Mas eu não tenho certeza. Não, não sei. Não, acho que aqui não tem. Beleza, tá. Peraí, ó, explicar a função tone de novo. Explico. Ó, a função tone, ela vai fazer o seguinte. Ela é algo que já existe dentro do Arduino, sabe? Dentro da linguagem do Arduino, essa função já é inata a ela, assim, sabe? Então, o que acontece? Ela vai enviar um sinal digital, uma onda quadrada, na verdade, lá, nessa certa frequência que a gente definir, sabe? Essa parte conceitual física de que vai enviar uma onda quadrada e tal, não precisa saber muito. O que importa é que ele vai enviar num certo pino, ou seja, a gente define aqui o pino que a gente quer, uma certa frequência para ele tocar, entendeu? Então, aqui no tone a gente usou o primeiro parâmetro pino buzzer, ou seja, o 8, ele vai enviar um sinal para o 8 na frequência de 440 Hz. E assim como o buzzer ele responde a esse sinal com essa frequência, ele vai fazer um barulho nessa frequência, porque ele é um transdutor, né? Ele transforma energia elétrica em mecânica. Respondido quem perguntou? Beleza. Quem estava com erro no código conseguiu, faltou o igual no int. É porque pode até ter ficado um... Ainda não? Você colocou o igual lá? Ah não, esse era do Igor, né? O Matheus, você mandou o código aqui? Eu não tô vendo direito o chat. Mandei então. Ah tá, você colocou int igual a frequência, mas tem que ser int frequência igual a 440, isso. A gente vai declarar uma variável chamada frequência e ela é do tipo inteira. E a gente vai atribuir a ela 440. O igual só vem depois que você declarar ela, né? Isso na inicialização. Beleza. Agora foi. Tá. Aí, por enquanto, a gente vai explicar as partes mais simples dos componentes para depois a gente fazer uma integração entre eles. Mas aqui, eu vou tocar aquela musiquinha do Ré, Mi, Fá, 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 né? Então, a gente pode definir aqui em cima, cada nota com o seu valor. Então, por exemplo, a gente pode dar um define Dó com o valor de 132. Certo? Eu deixei meio separadinho aqui, e eu vou passar no chat para vocês os defines, as frequências do Ré, Mi, Fá. Vou passar aqui.
Só para não ter esse trabalho repetitivo, né? Aí vocês colocam lá em cima no código, eu vou colocar aqui também. Agora, quando eu escrever Dó, eu vou estar querendo dizer 132. E a mesma coisa com as outras notas. E isso vai me ajudar a programar uma musiquinha que vai ser o do Ré, Mi, Fá. Certo? Então, em vez de usar a frequência aqui, eu vou comentar ela, porque eu não vou mais usar essa variável frequência. Eu vou usar apenas do Ré, Mi, Fá por enquanto. Beleza? Todo mundo entendeu essa parte das notas e da frequência que a gente vai usar agora? Tá. Aí para fazer uma musiquinha é bem fácil, né? Vocês já imaginam como é que é. É só colocar elas em sequência e colocar elas com uma duraçãozinha e um delayzinho. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou sempre fazer no pino buzzer uma nota, então eu vou começar com Dó. E eu vou fazer ela durar 300 milissegundos aqui, que eu acho que é um espaço bom, certo? Um tempo bom. E eu vou dar um delay de 500 para a próxima. Para ela fazer o barulho, parar, fazer a próxima, em vez de fazer direto, né? Então eu vou copiar isso aqui, ó, pro Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Então eu vou escrever aqui, ó. Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Eu quero dar uma pausa aqui depois do Fá, desse principal, do Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Então vou colocar 800 em vez de 500 aqui. E eu vou colocar 800 no final para ele parar quando terminar a musiquinha, parar um pouco antes de voltar no loop. Aí eu acho que assim ele vai funcionar. Acho que não vai funcionar pelo Dó. Por quê? Porque ele ficou roxo no seu código. Porque aqui ficou também. Ou não? Ó, eu vou ver se eu coloco o volume do computador aqui, acho que vai dar para escutar. Então dá. É que se eu colocar, eu ouço minha voz como eco. Só que eu vi isso também, eu notei que o DO fica roxo, só que para mim funcionou. Dentro do Do, né? Só que o Do deu, o Dó deu aqui. Mas se a gente quiser mudar, vamos colocar Dó com H, assim. Acho que vai ficar legal. E aí é assim, a gente faz uma musiquinha assim, normalmente quando a gente vai programar uma música, a gente pega a pauta lá que tem todas as notas numa sequência e coloca elas na sequência aqui no código. Mas eu acredito que funciona com Dó mesmo, ele só reconhece porque tem o Do, do while, né, então, mas essa é a questão. E é isso. Todo mundo conseguiu fazer? Eu vou deixar a tela aqui porque para escrever isso aqui é meio repetitivo. Alguma dúvida? Esperar um pouco. Tá, acho que tá tranquilo mesmo. O buzzer ele é bem tranquilinho. Porque as montagens no Arduino são bem fáceis, né? Tipo, olha aqui, eu só liguei o negativo e positivo. A questão mais vai ser na programação, quando a gente integrar mais de um componente, né? Então acho que já dá para ir para o próximo componente. Aí agora é com o João. Pode ir? Todo mundo concorda em ir ou... Sim. Beleza, então. Agora é com o João. Então agora eu vou explicar um pouco para vocês aí de como é que a gente vai conseguir usar o teclado matricial. Deixa eu só explicar aqui.
Ok. Bom, eu ia mostrar para vocês, quer dizer, deixa quieto. O teclado matricial, vocês podem pesquisar aí. Ele tem aqui tem o 4x4. É claro que ele pode ser maior ou menor, tanto faz, mas aqui a gente vai usar esse que tem esse tamanho 4x4. Ele também a gente não vai precisar de uma protoboard, porque ele vai todas as conexões direto no Arduino. E eu vou colocar um Arduino aqui então, pra gente, mas eu vou começar explicando um pouco ele. O teclado matricial ele funciona como? Ele tem aqui, ó, ele é um teclado de 4x4. E eles são vários botões, né? Cada um dessas teclas aqui são um botão. E ela funciona como? Aqui a gente tem os pinos de linhas e de colunas. Isso significa que ele funciona mais ou menos assim. Todas as linhas estão ligadas entre si, ou seja, essa primeira linha, tá todos elas estão em curto-circuito, isso para todas as linhas e todas as colunas da mesma forma. Quando você aperta o botão, o que você faz é ligar, por exemplo, se eu apertar esse botão do 1, eu ligo a linha 1 com a coluna 1. Ele vai fazer um curto-circuito aqui entre a linha 1 e a coluna 1. Então, como é que a gente, como é que a gente faz para identificar isso? A gente lê qual linha está sendo. A gente tem que mandar um sinal para uma linha apenas e ler qual coluna está sendo lida para a gente poder saber qual que é o botão que está sendo apertado. Eu vou explicar um pouco melhor, porque acho que ficou bem confuso. Eu vou pegar uma imagem aqui para poder explicar para vocês. Espera só um pouquinho. Eu acho que eu vou transmitir a minha tela aqui é melhor. Espera um pouco. Eu vou pegar uma imagem aqui para eu poder explicar para vocês. Eu vou entrar aqui, ó. Tá. Então eu vou transmitir aqui do Google mesmo a imagem, porque ela é bem explicada. Bom, vocês estão vendo aqui a imagem? Deixa eu dar um zoom nela aqui para vocês verem melhor. Não dá pra... Tá, então como é que ela funciona, ó? Vocês estão vendo aqui, ó? Esses aqui são os 4 pinos das linhas, das colunas. E eles estão todos ligados dessa forma. E esses são os 4 pinos das linhas. Eles estão todos ligados dessa forma entre eles. Isso quer dizer que quando eu apertar um botão que está nessa posição, o que ele faz é entrar em contato essa coluna com essa linha. Então, quando eu apertar o 1, a gente vai ter um curto-circuito entre a linha 1 e a coluna 1. E é assim que a gente faz essa leitura no código. A programação desse código ela é um pouco mais complicada. Então aqui eu vou ensinar vocês como é que a gente vai usar a biblioteca. Primeira coisa que a gente vai fazer, ó, já abram aí o código de vocês para eu poder explicar. Vocês conseguem, já estão aí no código? A gente vai clicar aqui, ó, em bibliotecas, que fica aqui do lado do texto, e a gente vai achar uma que chama Keypad. Tá aqui, ó. E a gente clica em incluir. Vocês conseguiram incluir ela? Pode ser também só escrevendo o hashtag include Keypad aqui no nosso programa. Deu para vocês adicionarem aqui, colocarem essa linha?
Beleza. Tá. Agora, todas as nossas linhas e colunas vão direto conectadas no nosso Arduino. Como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, eu vou colocar da seguinte maneira, eu vou colocar, para deixar em ordem crescente, eu acho que é melhor, vou fazer assim, eu vou colocar a coluna 1 no 4, a coluna 2 no 5, a coluna 3 no 6 e a coluna 4 no 7. Vou até dar uma distância aqui para poder deixar mais bem organizado essas, e vou mudar as cores também. Então deixem bem organizadinho de vocês também, para vocês não se perderem nessa montagem. Tá, já ficou bem confuso, na verdade, mas é isso aqui. Então a gente colocou assim, a coluna 1 no 4, a coluna 2 no 5, a coluna 3 no 6 e a coluna 4 no 7. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. A gente vai ligar a linha 1 no 8, a linha 2. Calma aí, eu vou só já deixar ela mais arrumada. Agora eu vou ligar a linha 2 no 9, mudar ela de cor também. A linha 3 no 10. E ligar a linha 4 no 11. Tá certo. Ficou um pouco estranho aqui as nossas ligações, mas é só para deixar ela em ordem. Então, o que a gente faz agora aqui no código, como a gente tem a biblioteca, eu vou explicar um pouco agora como é que ela funciona. Quando você usa uma biblioteca aqui, você normalmente tem que ir atrás das funções que ela tem, porque ela vai providenciar funções para o seu código que são a parte das funções normais do Arduino. Então, aqui eu vou explicar para vocês como é que funciona essa biblioteca KeyPad. O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai criar uma variável int. Na verdade, é recomendável criar ela tipo byte. Byte é uma variável que é tipo int, só que ela é menor. Ela ocupa o espaço de um byte. Então ela vai ser menorzinha e é melhor a gente usar para economizar a memória do nosso Arduino. A gente vai criar aqui, ela vai ser um vetor. Então a gente vai criar um byte. Eu vou chamar de linhas, de 4, porque a gente tem 4 linhas, igual, aí você abre as chaves aqui, ó, e você vai colocar os pinos que estão suas linhas. Então aqui, como nossas linhas estão na 9, 8, 10 e 11, eu vou colocar aqui, ó, 9, não, na 8, 9, 10 e 11, desculpa. 8, 9, 10 e 11. Dessa forma aqui, estão vendo? E eu vou criar uma para colunas igual. Colunas 4 igual, e agora eu vou colocar o número dela, que é 4, 5, 6, 7. 4,5,6,7. Tá. Bom, agora a gente tem o seguinte, a gente tem aqui declarado quais são os pinos que estão nas nossas linhas e quais são os pinos que estão nas nossas colunas. E a gente vai declarar nosso teclado usando a biblioteca do KeyPad. Para isso a gente vai usar uma função. A gente vai criar uma KeyPad. Como é que escreve? Assim, ó, KeyPad. Isso aqui vai ser a função que vai criar uma KeyPad. Aí você vai dar um nome para ela. Eu vou dar o nome dela de teclado. E agora a gente vai ter que escrever algumas coisas. Só que antes disso aqui, eu acho que eu vou ter que fazer uma coisa antes. Espera um pouquinho, voltem aí. A gente vai criar uma matriz que vai se relacionar com o argumento de cada botão nosso.
como aqui a gente não tem só números, a gente também tem aqui um A, um B, um C, um D, uma hashtag e um asterisco, a gente vai criar então um vetor do tipo char, uma matriz do tipo char. Eu não sei se vocês sabem criar como é que funciona a matriz, vocês têm noção de como é que cria a matriz e tudo mais, né? Em C? Sim, sim. Tá, se alguém não tiver, pode mandar aí no chat que eu explico mais detalhadamente aqui. Mas tranquilo, então. Tá. A gente vai criar uma matriz do tipo char. E eu vou dar o nome dela de teclas. Vou dar o nome dela de teclas. Então a gente vai criar ela vai ser uma matriz que eu vou colocar o valor de cada uma dessas, o argumento de cada uma dessas teclas. Então eu vou fazer assim, ó. 1,2,3,A. Vou aqui deixar mais bem organizado aqui. Agora vem a 4, 5, 6 e a B. Aí eu vou fazer assim. Agora eu vou criar para 7, 8, 9 e C. E por fim, para o asterisco, 0, hashtag e para o D. Dessa forma, a gente vai poder associar nosso código diretamente a cada. Faltou uma chave. Diretamente a cada tecla por essa nossa matriz teclas. Então, agora que a gente vai declarar o nosso keypad, a gente faz assim, ó, keypad, aí a gente dá um nome para ele. Calma aí, todo mundo conseguiu escrever o char? Vou esperar um pouco, porque acho que é um pouco mais demorado. Vocês conseguiram já? Já escreveram? Ainda não. Tá. Então escreve. Se quiser, eu posso até mandar aqui para vocês no chat, para ser mais rápido também. Tá certo. Então, para quem tá com dificuldade de escrever, pode copiar do chat aí. Vamos lá. Agora a gente vai usar essa função, que é a função da nossa biblioteca Keypad. A gente tem que dar um nome para o nosso teclado. Eu vou dar o nome dele de teclado mesmo. E agora a gente tem que escrever o seguinte. É o seguinte, a gente vai escrever assim, ó, teclado igual. Escreve Keypad. E aqui dentro a gente vai declarar algumas informações sobre o nosso teclado. Primeiro de tudo, a gente tem que usar uma função que chama makeMyKmap. Não, makeKmap, não é my. makeKmap, eu vou mandar isso aqui também no chat para vocês. Então vocês vão escrever assim, ó, makeKmap, só. E vocês vão colocar aqui dentro nossas teclas. Isso está fazendo, essa primeira coisa que a gente escreve aqui no nosso keypad, ele é responsável por descrever quais são as keys do nosso teclado. Então ele vai pegar esse char aqui para entender que essas aqui são nossas keys. Daí depois a gente vai colocar o nosso vetor de linhas, ou seja, eu vou escrever aqui linhas, depois o nosso de colunas, e por fim a gente escreve a proporção do nosso teclado. O nosso é 4x4. Certo? Então fica todo esse textão aqui, ó. Keypad, que é a função,
Daí a gente coloca teclado, que é o nome do nosso teclado, igual keypad, make keymap, linhas, coluna 4 e 4. Se quiserem, eu também mando. Aí faltou um ponto e vírgula no final. Se quiserem, eu também mando no chat para vocês. Isso aqui tá fazendo. Isso aqui é uma função dentro da nossa biblioteca. Quando a gente escreve isso daqui, ele já vai fazer automaticamente a parte principal de associar de associar todo o nosso teclado sem que a gente precise necessariamente programar tudo, certo? Então, aqui a gente não vai precisar. Ele até faz a parte de inicialização desses nossos pinos de entrada e de saída das linhas e colunas. Então, aqui dentro do setup, eu vou só escrever serial begin 9600, que é para a gente poder printar no serial a nossa saída. Então, vou colocar aqui o serial begin 9600. E dentro do void loop eu vou usar agora outra função. Eu vou criar aqui. Ah, calma aí, vamos ver. Todo mundo já chegou aqui na parte do loop? Beleza. Ok, então agora a gente vai colocar aqui no nosso loop uma outra função. É, a gente vai colocar aqui, criar uma outra char que vai pegar qual que é o valor da tecla que a gente está lendo. Eu vou chamar ela de leitura. Eu vou ter que colocar ela igual. Daí eu vou colocar o meu teclado, ponto, aí é ponto get key. Dessa forma assim, ó, teclado.getKey. O que isso aqui vai fazer? Isso vai fazer com que isso vai pegar, é uma função que vai pegar a tecla que está sendo lida. Então aqui em leitura, no momento que eu apertar qualquer tecla aqui, ela vai receber esse argumento. E essa getKey faz todo o processo de leitura que eu falei. Ele vai fazer o seguinte, ele vai mandar um sinal positivo em uma das linhas e ler se alguma coluna está recebendo, ver se ele está recebendo alguma coluna. Daí depois ele vai mandar na outra linha, ver se alguma coluna está recebendo, na outra linha, ver se alguma coluna está recebendo, e por fim na última linha, ver se tem alguma coluna recebendo. É assim que ele faz todo esse processo para pegar essa key. Eu pensei em fazer aqui todo esse código com vocês, mas eu acho que ele ia envolver alguns loops que talvez seja um pouco difícil de entender, mas também não era nada impossível. Beleza, agora a gente já tem esse valor de leitura. Só que como eu não quero ficar printando esse valor toda hora, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever assim, ó, if leitura. Esse if leitura aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai, e aqui eu vou colocar o print, serial.print ln e o valor da nossa leitura. O que que esse if está fazendo aqui, ó? Esse if leitura aqui, ele vai identificar, ele só vai entrar no if no momento que esse valor estiver recebendo alguma coisa. Ou seja, no momento que esse get key for no momento que você estiver teclando alguma coisa. Daí ele vai ser um valor diferente de nulo e ele vai printar alguma coisa. Então, basicamente é esse o nosso código. Ele é bem simples, bem pequeno, tipo, comparado com o código que você faria para identificar todas as teclas, seria muito, muito diferente. E isso aqui já deve estar funcionando. Deixa eu testar aqui com vocês. Ai, faltou alguma coisa. Calma aí, qual erro que deu? Deu um erro dentro de teclas. Deixa eu ver. Colunas, mano. Desculpe. Colunas. Eu acho que era só isso. Eu escrevi errado aqui o colunas. Tem uma coisa errada aqui dentro de tecla que parece. Calma aí, gente. Eu não sei o que está errado. Qual foi?
Ô, João, acho que o erro ali tem que colocar o teclas colchete 4, igual o Vinícius tá falando ali. Ah, é verdade. Desculpa. Realmente. Faltando isso daqui. A gente declarou isso aqui como matriz, mas a gente escreveu como matriz, mas a gente não colocou o tamanho dela aqui antes. Isso aqui é realmente necessário. Make keymap não é declarado no scope. Eu acho que ele tem um aqui maiúsculo. Make keymap. Desculpa, gente. Vou até mandar no chat aqui, ó. Só lembrando ali que também no make keymap aqui, o K é em maiúsculo, tá? Era isso mesmo. Desculpem o erro aqui com char, que era uma matriz. E com o maiúsculo do make keymap, só lembrando. Então agora eu acho que já está tudo funcionando. Quando eu clicar aqui numa tecla, ele já vai printar no nosso monitor serial. Conforme a gente clica em qualquer tecla aqui, ele já vai dando esse resultado pra gente. Tá. Tem alguém mais com algum erro aí de código? Não sei. Ou vocês conseguiram também fazer? Deu certo, consegui, tá. Então, gente, é assim que a gente usa o teclado matricial. Existe, claro, como eu disse, um jeito de você não necessariamente você precisa da biblioteca, dá para você programar ele sem. Eu pretendi até fazer assim, mas eu acho que fica muito mais fácil você usar a biblioteca e ela facilita muito a nossa vida. Então, agora eu acho que o meu não deu, beleza. Dá para fazer uma calculadora? Dá, com certeza. É só você agora atribuir, porque agora você tem essa variável leitura, né? Então aqui no seu código, se você quiser trabalhar com essa variável leitura e fazer qualquer coisa que você quiser, tanto com essas teclas quanto as leituras, você pode fazer. O meu não deu, tá? Tá dando problema no código ou ele não deu? Ah, tá, o meu também não, no código. Você pode também, acho que seria bom se você colocasse ali o que está escrito embaixo, quando dá algum erro, ele fica escrito ali embaixo que deu errado, também ajuda. Aqui, ó, no seu byte linhas 4 você tem que colocar chaves e não parênteses. Opa, calma, chaves e não parênteses antes do 8 e do. Tô vendo aqui, ó. Nossa, esse código com esse negócio errado aqui tá me incomodando. Aqui, ó, tem que colocar chaves aqui entre 8 e 11. E o 4 e o 7 também. Tá, peraí. O Jonas, o seu também não deu problema no código. Se quiser mandar o código aí também. E o Pedro Henrique, no meu monitor serial, não apareceu como 1, apareceu como 4.9. Tá, agora deu. É... Ok. Tá, eu tô vendo uma chave a mais ali no colunas, depois do 7. Talvez seja isso. E no do Pedro Henrique, eu não sei porque você escreveu toda a parte aqui do Make Map e tudo mais, né? Talvez você não tenha colocado char, você tenha colocado int, e ele tá te entregando. Não, acho que não. Isso aqui não, não faz sentido, não. É, mas não sei, porque se você colocou aqui o make keymap das teclas, não era pra ele estar dando o valor dos pinos, não. Ah, porque daí ele tava te dando o valor do valor numérico dos chars. Tem aquilo ali que o Lucas Fabiano falou também, faltou no o parênteses entre o if. No-
Tá faltando. Isso aí mesmo que o Alan falou. Se quiser mandar aí também, Matheus, pode mandar. Tem acho que 2 pontos ali depois do teclado .getkey. Não que era pra ser um ponto e vírgula. Tudo bem, eu vou tirar ele. Só isso aqui que não tem como tirar, porque é bug do... Beleza, mais alguém tá com algum problema aí? Parece que não. Ok, mas qualquer coisa também, se tiver, pode mandar. Beleza, acho que agora o Léo vai falar aí do serve. Então tá. Se alguém quiser, vocês pode continuar então? Manda um sim no chat aí só pra ter certeza. Beleza. Bom, o próximo componente que a gente vai ver é esse aqui, é o microservo. Ele é um motorzinho, né, um servomotor, na verdade, que a gente fala. Ele é bem pequeno também, não tão pequeno quanto um buzzer, por exemplo, mas ele é pequeno. E a diferença entre ele e um motor normal, assim, um motor de corrente contínua, um motor de passo e tal, é que ele, em vez de girar várias vezes num sentido ou no outro, em indefinidas voltas, ele tem um ângulo de rotação de 180 graus só. Só que ele é usado para, em vez de fazer movimento, tipo girar uma roda, ele é usado para fazer movimentos precisos. Então, movimentar um braço robótico. Tem o projeto Autobots lá também, que tem os robozinhos, as perninhas e os bracinhos deles são controlados com microservos. Os aviões, eu acho que sim, nos lemes dos aviões, né? Eu não lembro o nome daquela parte da asa que controla a subida desse isso, flap. Também no flap desses aviões menores. Nos aviões de verdade, assim, maiores, também é usado, só que não é um micro servo daí, né? É um servo motor, mas funciona da mesma maneira. Então tá. Deixa eu diminuir aqui. Beleza. Então a gente vai buscar ele aqui, microservo. Vou botar ele aqui. Então, beleza, ele está aqui. Ele funciona da seguinte maneira: a gente vai enviar um dado para ele para falar assim, eu quero que você fique nessa posição. Aí o que ele vai fazer? Ele vai analisar a posição atual que ele está e vai se corrigir para a próxima posição que você instruiu ele fazer. Então tá. Vou pegar e rotacionar ele aqui para a gente ter uma visibilidade maior dos pinos mais perto da placa. Então, eu vou pegar e alimentar essa fileira aqui de cima, né, com 5 volts e com 0. Tá. Aqui, se vocês colocarem, passar o mouse em cima dele, tem aqui o sinal, potência e o solo. Então o solo, a gente vai ligar aqui no negativo. Vou colocar de preto. Potência eu vou colocar no positivo. Certo? E o sinal, a gente vai botar numa porta. Eu vou colocar, por exemplo, na porta 7. Tanto faz essa porta. Beleza. Agora ele está aqui. A montagem, por enquanto, só para mexer com ele, é só isso. A gente só tem que alimentar e colocar um pino de sinal aqui. Então a gente vai vir aqui para o código em texto. Certo?
E aí, o que a gente vai fazer? Deixa eu apagar aqui o que vem de padrão, né? Então tá. Assim como o teclado matricial, só para saber, todo mundo conseguiu chegar até aqui, montar, ligar, fazer as ligações? Não? Tá, eu espero um pouco. E agora? Posso ir? Beleza. Então tá. Então, assim como o teclado matricial, a gente vai usar uma biblioteca para poder facilitar o nosso processo de controlar ele. Que em vez de fazer vários códigos, a gente vai colocar em poucas linhas o que a gente quer fazer, bem simples. Então, ou a gente vem aqui e inclui biblioteca, ou que nem a gente faz na IDE, a gente simplesmente escreve, né, include, e aí entre o sinal de maior e menor, servo.h. E esse S maiúsculo aqui. Tá. Eu usei o pino 7, certo? Então, eu vou dar um define pino servo, vou chamar pino do servo, né? 7. Beleza. Aí agora, o que a gente faz também, antes do setup? A gente tem que pegar e declarar uma variável do tipo servo. Isso é uma coisa que a biblioteca proporciona. Lembra quando eu falei lá nos slides na primeira aula, que as bibliotecas adicionam classes e tal? E essas classes são variáveis de tipos novos, sabe? E eu posso criar uma variável do tipo servo. E eu vou controlar aquele objeto tratando ele como um servo, não como um inteiro, como um float, sabe? Como um servo mesmo. Então a gente vai criar aqui, ó, servo, assim. Opa, serve não. Servo. E aí você pode dar o nome que você quiser, uma variável, né? Então, um objeto, né, nesse caso. Então, motor 1. Posso chamar de motorzinho, servo motor. Mas eu vou colocar motor 1 para não escrever servo, para não confundir com a declaração. Então tá. Por enquanto, vou deixar só por enquanto isso aqui em cima. Aí aqui no setup, a gente vai fazer essa ligação, relacionar esse pino com o motor. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever assim, motor 1 ponto attach, assim, A-T-T-A-C-H, pino servo. O que eu acabei de fazer aqui? Eu relacionei o pino ao meu objeto servo. Lembra quando a gente usava os LEDs e tal, e a gente sempre mandava um comando, um sinal para ele por meio do pino, né, através do pino. Só que aqui, como a gente fez esse attach, a gente vai tratar o motor diretamente por ele, e não pelo pino dele. Entendeu? Depois dessa linha aqui, que eu relacionei esse pino, lá no meu loop eu não vou mais precisar lembrar do pino, eu só vou precisar lembrar do motor. É isso que a biblioteca proporciona, essas coisas. E tá, para eu inicializar ele, eu vou colocar aqui no setup, que é rodado uma vez só no começo, eu vou colocar assim, ó, eu vou inicializar ele na posição 0. Então eu vou fazer assim, motor 1.write, né, de escrever, 0. Certo? Então, por enquanto, até o setup é isso. Todo mundo chegou até aqui? Sim? Tá. Vou escrever nos comentários aqui, só para deixar explicado enquanto lê. Tá. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês só ele mudando de posição de um lado para o outro. E vou explicar uma diferença que tem entre o Tinkercad e como é na vida real. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no meu loop, eu vou começar ele dando um delay de 1 segundo para dar uma diferença entre essa posição inicial e essa nova posição que eu vou colocar, sabe? E aí, depois de 1 segundo, eu vou fazer ele virar
para 90 graus. Então, eu vou colocar motor 1.right 90. Eu vou esperar um segundo de novo. E vou dar Vou fazer ele virar para 180 agora. Ou seja, ele vai dar meia voltinha, um quarto de volta, na verdade, e depois mais um quarto de volta. Ele não pode dar uma volta inteira, ele só dá meia volta, 180 graus. Então eu vou dar um motor 1.right 180. Agora, se eu fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai começar no zero, depois de um segundo. Ele vai para 90 graus, depois vai para 180. Mas depois ele não vai voltar para o zero, ele vai voltar para 90, 180, 90, 180. Né? Porque o setup é rodado uma vez só. Isso aqui é só para exemplificar. Então, se eu iniciar a simulação aqui, ó, foi para 0, 90, 180. E agora ele vai ficar alternando. Todo mundo conseguiu fazer isso? Tá. Agora eu vou explicar uma diferença, porque aqui parece que ele está indo devagarzinho, né? Tipo, ele vai suavemente do 90 para o 180. Só que na vida real, quando você dá uma instrução assim, essa mudança de posicionamento que ele faz é muito rápida. Então, tipo, ele vai muito rápido. E isso não é prático para a gente fazer um movimento de um braço robótico, a gente quiser fazer uma aplicação mais específica, para a gente realmente controlar alguma coisa. Sabe? Então, o que a gente vai ter que fazer na vida real, né? E vai dar para ver aqui no simulador também, para ele ir suavemente de uma posição para outra. A gente vai usar na programação uma estrutura de controle que vai permitir a gente passar por cada posição. Então, por exemplo, se eu quero ir do 90 até o 180, eu vou fazer uma estrutura de controle que vai passar pelo 91, 92, 93, 94, até chegar no 180, em que cada posição, entre cada posição, eu vou ter um delayzinho de alguns segundos. E esse delay vai definir essa velocidade com que eu vou movimentar o braço. Entenderam a ideia? Em vez de eu ir direto de um valor para o outro, eu vou passar por todos os valores inteiros, assim, no caso, né? Entre os dois valores que eu quero nesse intervalo. E com isso eu vou conseguir movimentar mais suavemente o motor. E é assim que a gente sempre usa ele. Então vou parar a simulação aqui. Todo mundo entendeu a ideia do que a gente quer fazer? Ainda falta fazer, né? Tá. Sim? Beleza. Quem fez programação e tal, vocês já tiveram um laço for? Loop for? Sim? Não? Tá, então alguns sabem, outros não. Acho que a maioria sabe, mas eu vou explicar mesmo assim pro nosso exemplo aqui. Então, beleza. Eu vou deixar isso aqui para ele mostrar no loop, vai dar para ver essa diferença aqui. Então é o seguinte, o for significa para. Então eu vou fazer uma variável que ele vai fazer essa variável de tanto até tanto, né? Então o que eu vou fazer? Aqui em cima, lá antes do setup, eu vou criar uma variável que eu vou usar ela sempre assim, e eu declaro ela uma vez só aqui em cima. Vai ser ela inteira, porque ela vai ser um valor dos graus, número inteiro, chamada pos, de posição. Posso dar o nome que eu quiser, né? Então, pos, int pos. Certo? Tá. E essa variável vai ser a nossa variável de controle dos loop for. Então, o que a gente vai escrever? A gente vai escrever for, abre parênteses. O for, ele tem 3 parâmetros, né? O primeiro a gente vai usar essa variável de controle. Ela vai começar como? Né? Vou explicar assim por causa do servomotor. A estrutura do for ela é um pouco mais complexa, mais aberta do que isso que eu vou falar, mas normalmente a gente usa assim. A nossa variável vai começar de que valor? Vamos colocar 0. Então ela vai começar do 0 graus. E ele vai ficar repetindo o laço for até quando? Na verdade, ele vai repetir o laço enquanto, né, essa posição for menor ou igual a 180. Ou seja, enquanto ele for 0, enquanto ele for 1, enquanto ele for 2, tal, ele vai estar dentro do laço. Depois que ele for maior que 180, ele vai sair desse laço.
Só que como é que a gente vai definir? Esse próximo parâmetro, ele é o seguinte, o que eu vou fazer a cada laço? Eu vou querer que a posição vá para a próxima posição. E eu posso escrever assim, ó, pos mais mais. Isso significa a mesma coisa que escrever pos recebe pos mais um. Ou seja, eu vou incrementar um na posição. O que era 1 vai virar 2. O que era 90 vai virar 91 no próximo. Então tá, esses são os parâmetros do loop for. Agora eu vou abrir ele aqui com colchetes. Que nem o Alan falou. Eu posso colocar mais condições aqui. Enquanto certas condições forem cumpridas, o for vai rodar, sabe? Isso aqui é a inicialização. E isso aqui, o que eu faço a cada loop? Eu posso fazer incrementos, mas eu posso fazer coisas diferentes. Mas nesse caso, a gente vai ficar limitado a isso. Então tá. O que eu quero fazer a cada loop? Eu quero fazer que o motor vá para aquela posição. Então, motor 1.write, posição. Certo? Então, primeiro ele vai para o 0, depois vai para 1, depois vai para 2, até a 180. E a gente pode colocar um delay aqui, e quanto maior esse delay, mais suave ele vai ir, porque ele vai passar mais devagar por cada posição. Então eu posso colocar tipo delay 50, sei lá. Pode testar. Tá. Todo mundo conseguiu chegar até aqui, escrever esse código e entender? Sim. Beleza, então se a gente simular aqui, acho que é para dar certo, né? Ó, ele vai fazer a primeira coisa lá, e depois é bem suave, passando por cada posição. Aí ele vai chegar lá e vai voltar a fazer o que está dentro do loop. Ele funciona basicamente assim. Se a gente aumentar esse delay para 100, ele vai ficar 2 vezes mais devagar, né? Ó, agora está bem devagarzinho. Todo mundo conseguiu fazer? Deu certo o código de todo mundo? Sim. Então tá, o simples do servomotor é isso. Aí a questão mais de você, a mágica assim, tá em você relacionar ele com outras coisas. Que nem eu falei, a gente pode usar um potenciômetro para, tipo, a gente gira o potenciômetro e isso vai definir o quanto o servomotor está girando. A gente pode usar ele, por exemplo, tinha um projeto de uma lixeira inteligente, tinha um sensor de distância, fazia que se a pessoa chegasse perto, um servomotor abria a tampa do lixo. Então, são exemplos. Aí agora a gente vai passar umas atividades, alguns desafios para vocês. Quer falar, João? Como é que vai ser a sugestão? Eu acho que agora o desafio seria vocês conseguirem mesclar aí as coisas que a gente fez, né? Uma ideia que a gente teve é de vocês usarem o teclado matricial que eu passei agora junto com o buzzer, né? Fazer um teclado que quando você aperta uma tecla, o buzzer toca uma nota específica. Eu acho que é uma ideia de um código que vocês podem tentar implementar aí no de vocês. E outra coisa seria usar o sensor de distância com um servomotor, né? E a gente vai deixar essa meia hora aí para vocês escolherem. Vocês podem até mandar no chat sugestões aí, quais vocês vão fazer. Falei, eu vou fazer esse aí do buzzer, né? Sei lá. E aí vocês vão mandando assim, tô com dificuldade no código, não consegui fazer, ou sei como fazer, só tá demorado. Buzzer com sensor, que vai fazer com sensor de distância. É bom também, quanto mais perto, mais agudo dá para ser. Uma pergunta, dá para temporizar o servomotor? Temporizar, eu não entendi muito bem a pergunta, em que sentido você quer temporizar, mas acho que a resposta é sim, porque basicamente você consegue fazer tudo por meio da programação. Então, se você quiser mexer ele
só um tempo, sei lá, ou depois de um tempo. Você vai ter que mexer com os delays, eu acho. Eu acho que essa pergunta é mais ou menos assim. Se quiser deixar mais clara a pergunta. Todo mundo está com os códigos salvos? Todo mundo criou um projeto diferente para cada um? Ou se quiser, a gente pode mandar um código aqui. Mas acho que todo mundo tem, né? Então fica com vocês. Vai que, né? Tá, o Evandro não tem. Qual você não tem, Evandro? Depende de qual você vai querer usar agora, né? Tá, do teclado. Acho que o João tem do teclado, né? Tá, se o giro do servo motor pode ser controlado por tempo. Tipo, eu dar meia volta em um segundo, né? Acho que é isso que você quis dizer. Tá, eu acho que dá para fazer a conta no seguinte sentido. Eu tenho 180 posições para percorrer em um segundo, certo? Seriam, no caso, 1000 milissegundos, certo? Então, para cada posição, eu teria que dividir para fazer. Eu não faço conta muito rápido, mas é só fazer uma regra de três, você consegue descobrir para qual posição esses 1000 milissegundos dividido por 180, entendeu? Então, por exemplo, 1000 dividido por 180 vai dar tipo assim, 5,55 milissegundos. Então, esse delay, se a gente colocar um delay de 5,55, a princípio é para ele dar aproximadamente um segundo do giro, né? Até os 180. Vamos ver se é mais ou menos isso. Vamos esperar ele dar o giro. Acho que foi muito rápido. Deixa eu tirar isso aqui. É meio estranho esse meu negócio girando aqui. Não sei se não parece certo, né? Mas eu acho que você entendeu, né, o que eu quis dizer. Beleza, então. Aí vamos mandando as dúvidas aí. Eu acho que, sei lá, o João pode fazer algum no final para vocês verem um exemplo de integrando os dois. Mas mais para o final, a gente vai deixar esse tempo aí com vocês. Tabela de notas do Buzzer. Ó, eu vou passar o link, acho que eu tenho aqui. É de um site. E ele tá aqui. De nada.
Tudo dando certo aí, pessoal? Como é que tá? Oi, ô Pedro, é o seguinte, ó, eu vou mandar no chat. Quando você faz essa comparação com o char, você tem que fazer assim, ó, entre aspas. Que daí ele funciona a comparação com o char.
Alguém aí já acabou? Já conseguiu terminar alguma aplicação? Tá, acho que ninguém ainda, né? Tá, o som do seu buzzer tá mudando o tom com o sensor, mas ele tá bem doidão. Deve ser alguma coisa na programação aí, né? Mas. Ah, é só uma dica para quem estiver usando o buzzer, você usa a função map lá para fazer a distância proporcional à frequência que você quer. Então, por exemplo, sei lá, se a distância vai ser de 0 a 300 centímetros, né? Você pode colocar isso para ele converter numa proporção de uma frequência de, sei lá, 2.000 a 3.000 Hz, sabe? Aí usando a função map lá. Tá, a Sara falou que o meu eu fiz o teclado com buzzer, mas o som tá ficando igual. Hum. Ah, se você quiser mandar o seu código, a gente pode ver. Ó, o Pedro terminou o teclado com buzzer, boa. Peraí que o outro Pedro falou. Eu fiz o buzzer com motor, mas não estou conseguindo mexer no código. Não está conseguindo mexer no sentido de não estar funcionando ou realmente não consegue alterar o código? Porque se for alterar, talvez essa simulação tá rodando. Você tem que parar ela. Tá, não tá funcionando. Pera aí então. Deixa eu ver o da Sara. Ó, o da Sara. Ó, o da Sara é o seguinte, Sara. O seu do buzzer, para você fazer cada tecla ser um som diferente, você vai ter que fazer vários ifs, né? If, else if, else if. Do jeito que você colocou, if leitura, ele vai fazer a nota 300. O que que isso quer dizer? Se você apertar qualquer tecla, ou seja, tiver alguma leitura, ele vai fazer o som, entendeu? Então, tipo, se você quiser, pelo menos primeiro para testar, só para ser a tecla um, você coloca leitura igual a, entre aspas, um, né? Entre aspas, simples. E aí ele vai funcionar só quando eu tiver, quando apertar um. Aí a galera conseguiu fazer teclado com buzzer. Peraí, ô Pedro, você fez buzzer com motor? Loucura, hein? Como é que você fez isso? Ah, pode ser. Se você quiser explicar. Ah, explica o que você queria. É que, tipo assim, nenhum dos dois é um sensor, né? Os dois, tipo, fazem coisas em vez de.
receber um dado, sabe? Tá. E só que você mudaria o grau do motor pelo move for, sim, por exemplo. Tipo, tem vários jeitos de fazer. Você poderia até colocar um outro componente, tipo um potenciômetro, para controlar o motor. E isso, consequentemente, controlaria o buzzer também, né? Tipo, porque desse jeito só o motor, só o buzzer, tipo assim, nenhum dos dois vai se mover, porque não tem o que se basear. Então, se você mudar o valor do motor pelo for, você já muda o valor do buzzer também. Mas aí você coloca direto dentro do for, para mudar os dois. Tá, o Alan fez um sensor de ré, tipo um sensor de ré. Aham. Aí ele vai ficando. Ele apita mais agudo ou ele apita num delay menor? Dá pra fazer assim também. Tipo, apitar mais rápido, né? Mais agudo, entendi. Esse negócio que eu falei de apitar mais rápido, acho que daria mais trabalho, mas dá pra fazer, em vez de ser mais agudo, dá pra ser a mesma nota, só que com apitando numa, né? Pi, 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 numa velocidade diferente. Ó, a precisão dele é para ser, assim, bem próximo do que a distância está falando mesmo, sabe? Então, tipo, se tiver uma discrepância assim, muito grande, tem alguma coisa errada. Mas se tiver, sei lá, tipo, 1 centímetro de diferença, dois, uma coisa assim, acho que não tem nada de errado. Tá, e agora que a gente já tá chegando no final, acho que seria legal a gente fazer um. Acho que o João pode fazer. Qual vocês gostariam de ver aí? Acho que muita gente fez o teclado matricial com buzzer, então talvez a gente possa fazer um diferente, né, para vocês verem coisas diferentes. Mas o que que vocês querem? Aí a Sarah conseguiu o teclado com buzzer. Aí, ó, bastante gente conseguiu. E ele é um dos mais interessantes, assim, né? Que parece mesmo um teclado, assim. João, quer fazer algum? O Pedro faz o potenciômetro com servo e buzzer. Ah, tá, é que a gente tem pouco tempo, né? A gente tem 6 minutos. Então acho que não dá tempo de fazer um potenciômetro com serve buzzer agora. Mas o que eu tinha
feito aqui, eu posso mostrar aqui, eu acho que é igual que o Alan disse que fez, né? É o do, 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 do ultrassônico com o buzzer alterando a frequência. O problema é que eu percebi agora que não vai dar para vocês ouvirem, provavelmente, né? Mas eu acho que, nossa, e também se eu colocar para vocês ouvirem, vocês vão ficar surdos. Que eu quase fiquei aqui ouvindo esse negócio. Mas eu vou apresentar para vocês, pelo menos para vocês entenderem mais ou menos o código e tudo mais. Ó, tá, eu juntei os dois códigos, né? Coloquei aqui o buzzer junto com o ultrassom. E o que eu fiz aqui dentro do código, né? Aqui tem a parte do ultrassom normal, igual ele era antes. Só que agora eu fiz o seguinte. A primeira coisa que eu fiz, o sensor ultrassom, ele varia mais ou menos entre 0 e 320 centímetros. Esse é mais ou menos o alcance dele. Então eu peguei e fiz o seguinte. Como eu quero que ele fique mais agudo quando ele está perto, eu vou até tirar aqui o cabinho para vocês... Calma aí. Como eu quero que ele apite mais aperto quando está perto, então, assim, ó, aqui ele está dando 49 centímetros. E uma frequência mais aguda, ela é um valor mais alto. Então eu quero que quando a distância diminua, a frequência cresça. E como é que eu fiz isso? Aqui, ó, eu fiz o seguinte. Como a distância máxima é 320 centímetros, eu peguei e fiz distância igual a 320 menos distância. Isso inverte esse valor. Quando ela vale 320, quando a distância está em 320, ela vai para zero, e quando ela está em zero, ela vai para 320. Certo? Então, eu já resolvi a questão de inverter. Agora, eu criei aqui um valor de uma variável frequência, usando aquela função map que eu expliquei. Aqui a gente tem, ele vai fazer o map da função distância. A função distância vai de 0, da variável distância vai de 0 até 320. E agora eu quero uma frequência que vá de 500 até 2000. 500 é um valor bem baixo, e daí ele vai ficar mais grave. E 2000 é um valor bem alto, então ele vai ficar mais agudo. Aí eu coloquei aqui só para printar, mas eu também coloquei aqui a função que dá o tom, né? Então agora eu vou pegar aqui, conectar só o ground que eu tinha tirado. Eu testei aqui com o meu som e ele ficou extremamente alto no meu fone, então tomem cuidado, porque acho que eu tô com o som ligado aqui na transmissão. Só querendo saber, vocês entenderam o que eu fiz aqui no código? Surgiu alguma dúvida com o meu código? Beleza, tem uma galera saindo agora. Mas tudo bem, eu vou só então mostrar aqui para vocês. Se não tiver surgido, se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar. Então agora, ó, se não tiver muito alto, para mim tá muito alto. Tá muito alto. Eu falei, tá muito alto, desculpa. Não tem como abaixar, quer dizer, eu acho que tem como abaixar se eu talvez colocar um resistor aqui, né? Que daí mas não vai funcionar tão bem, não. Que daí ele vai controlar essa corrente, mas eu acho que mesmo assim não é o suficiente. Ele ainda vai continuar muito alto. Não, ainda tá muito alto. Eu acho que é melhor eu não simular. Ou eu vou mostrar através só do código aqui, do monitor serial. Isso aqui daí ele tá muito confuso. Eu vou mostrar então só a frequência variando, vou tirar da distância. Ok, agora, como eu falei, ó,
Aqui ele está num valor muito próximo de zero, então ele vai estar numa frequência de 500, igual eu tinha colocado. E quando eu vou subindo ele continua em 500. Não era para ele ter continuado em 500, não. Putz, mas estava funcionando. Agora eu não entendi. Bom. Eu não sei porque que deu esse problema, não. Não, pior que ele tava funcionando, agora eu não entendi o que tá errado. O valor da frequência tá alterando de 500 até 2000. Estranho. Agora ele tava. Agora ele tá variando. Tô aqui, ó, 1500. Agora comigo printando a distância ele começou a funcionar. Não sei porque que ele não. Por que ele tá só em 500 aqui? E quando eu faço isso aqui, ele não fica só em 500. Eu não sei. Bom, mas enfim. Enfim, é isso aí, gente. Para quem tiver alguma dúvida ou quiser ainda conversar sobre alguma coisa, a gente ainda vai ficar aqui mais um tempinho, mas deu as 21 horas, então quem precisar sair, fique à vontade. Então, pessoal, o É isso horário aí, que a galera. gente já tinha Acabou. programado. Opa, foi mal. O horário que a gente tinha programado bateu agora, né? 21 horas. A gente não quer estender muito mais que isso. E a gente queria ouvir de vocês. O que vocês acharam do minicurso? Vocês gostaram desse novo formato que a gente está trazendo pelo Google Meet, fazendo junto com vocês e tal? Vocês poderiam dar esse feedback pra gente antes de sair? Valeu, gostei muito e tal. Então, aí se vocês podem até ver pelo Tinkercad lá que tem muita coisa como periférico para o Arduino. E a gente queria saber se vocês têm interesse, por exemplo, uma parte 2 desse mini curso, trabalhando com trabalhando com mais periférico, outros módulos. Sim, claro. Então, a gente vai conversar certinho, organizar e a gente traz mais informações para vocês em breve. Com LCD. Uhum. Mas é isso, pessoal. O horário programado, então, era esse. Muito bom ser no Meet. Uhum. Então, o horário programado era esse. Quem quiser sair, tiver alguma coisa para fazer agora, fica à vontade. E quem quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, surgiu alguma dúvida durante o curso e não quis perguntar na hora, agora é o momento. Pode conversar com a gente. Fica à vontade.